Com suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 16. Jonas 1, do 7 ao 16. Diz a autoritativa palavra de Deus. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amém. Oremos, irmãos. Deus amado e santo e bendito, fala-nos hoje, Senhor, e dá-nos ouvidos para te ouvir. Deus, nos pomos aqui, Senhor, na total dependência de Cristo Jesus, da sua obra e também da obra do Espírito, ó Deus, que é infalível, necessária para nós. Aquele que moveu o profeta a escrever, a agir assim, aquele que moveu o escritor bíblico para deixar registrado para o nosso ensino essas palavras. E este Espírito, ó Senhor, nos ensine nessa noite e dê compreensão, torne as nossas palavras, ó Deus, compreensíveis. Também te pedimos que tu nos guies ao falar, ao anunciar, Senhor, as tuas verdades, teus ensinos aqui contidos, para bendizermos ao teu nome, Senhor, e assim manifestarmos mais ainda que do Senhor é que provém a salvação. O Senhor, nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ajuda, Senhor. Se compadece de nós. Compadece daqueles que têm ouvido, ó Deus, e hão de ouvir essa palavra. E muito maior rigor, ó Deus, virá sobre aqueles, ó Deus, que tiveram acesso, ó Deus, aos teus decretos.
Ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão é As Terríveis Consequências de Desobedecer a Deus. Agora, na sua conclusão, na parte 2, na parte final. Jonas recebeu uma ordem. Um profeta recebeu uma ordem clara e inequívoca de Deus. Mas ele, por ter seus próprios motivos, preferiu fazer a sua vontade. Ele saiu de casa e, ao invés de viajar para Nínive, pegou um navio para Tarsis. E são muitos os detalhes, irmãos, que nós podemos observar na palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus. Nós sempre, os irmãos, e nos momentos que nos encontramos, nós testemunhamos isso, falamos isso um para os outros, porque lemos as passagens bíblicas e à medida que vamos lendo outras verdades no mesmo texto, elas nos vão sendo mostradas. Esse é o Espírito Santo trabalhando, e aqui também nós vemos isso. São muitos detalhes, olha. Quando a gente vê aqui que, quando a gente quer fazer a nossa própria vontade, que é o caso de Jonas, ele não queria fazer a vontade de Deus e, de forma louca, pensou que poderia fugir de Deus ou de deixar de fazer a vontade de Deus. Nós vemos aqui que quando a gente trilha por esse caminho de fazer a nossa vontade, até os meios naturais, nós mudamos. De que maneira? Veja. Nínive, pela geografia, Jonas iria alcançar normalmente por terra. Da casa dele até Nínive, o trajeto normal deveria ser por terra. Mas, para ir para Tarsis, ele só poderia ir pelo mar. Observe. Quando a gente vai fazer a vontade da gente, até os meios se muda. Até isso deve nos servir de alerta para a gente parar e se voltar e fazer a vontade de Deus. Ele tentou fugir da presença de Deus, mas essa tentativa é frustrada, porque ninguém pode fugir da presença do nosso Deus, nem ninguém pode resistir à sua vontade. Outro profeta disse: agindo Deus, quem vai impedir? Querendo Deus, quem pode resistir à sua vontade? São muitos, né? Inúmeros exemplos, irmãos, nas Escrituras que nós vemos isso. Mas Jonas achou que poderia fazê-lo. Assim como nos nossos dias, muitas vezes nós também achamos que podemos fazer a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Mas a verdade é que Jonas ignorou isso que era tão claro. Mas porque ele estava obstinado a fazer sua própria vontade, ele ignorou essa máxima, essa verdade. Então foi adiante e começou a executar seu planejamento, seu próprio plano. Deus tinha um plano e ele disse: eu tenho um plano melhor do que o plano de Deus. Ele achou que os motivos dele eram mais justos, mais fortes, mais justificáveis do que os de Deus. Deus queria trazer juízo sobre Nínive, mas com uma possibilidade de arrependimento. Porque aquele povo cruel, povo ímpio, povo mau, tinha agido de tal maneira que o limite do cálice da ira de Deus estava sendo alcançado. Então, ele mandou seu profeta para lá. E eu já também aproveito mais uma vez para fazer uma aplicação.
A gente não pode imaginar que o que os homens fazem aqui na terra não chega até os céus. Os ímpios é que pensam assim. Mas chega. Aquele povo lá de Nínive estava pecando desenfreadamente, sem nenhum temor a Deus. E Deus, irmãos, é um Deus justo. Deus não está no seu trono. Deus não governa o mundo deixando passar as coisas. Isso nós vamos ver aqui de forma muito clara. Inclusive sobre a vida de ímpios e a vida de crentes, de cristãos, dos seus filhos. Muitos olham para os dias de hoje, quando olham e quando conseguem ver, e veem uma escalada de absurdos. Uma escalada, irmãos, estamos vivendo estamos vivendo tempos, irmãos, terríveis. De injustiça, de inversão de valores. Tamanhos. Hoje, aquele que teme a Deus é acuado, ele é constrangido quando não querem obrigá-lo a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso na sua vida pessoal, em âmbitos maiores, em aspectos maiores, nós vemos essa escalada de absurdos. E os homens fazem aquilo que querem, deturpam a verdade, deturpam o direito e estão na sua posição achando que não vão prestar contas alguma a Deus. Está aí, não só no nosso país, mas no mundo, mas em especial no nosso país, nos dias de hoje, absurdos em decisões judiciais. Você vê a notícia é veiculada e você não acredita naquilo que está vendo. Homens que foram colocados lá, autoridades para fazer justiça, estão cometendo injustiças. Decisões judiciais dadas por pessoas que têm conhecimento da lei, que até os leigos conseguem contestar. Sentenças parciais, acusações infundadas. Sob alguns está o olhar quase onipresente da justiça para julgá-los. Mas sob outros, uma condescendência criminosa. Eu lhes digo, irmãos, nada disso vai ficar impune. Nada disso. Deus não está alheio a nada disso. O salmista diz: por que o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirá contas? É isso que o ímpio diz. Mas tu, diz a palavra, enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. Salmo 10, do 13 ao 15. Voltando ao nosso contexto, Jonas não queria falar a ímpios, não desejava pregar para um povo cruel e desalmado, não queria levar a palavra de Deus para uma nação que seria instrumento de justiça contra Israel. E ele fugiu, ou tentou fugir. Mas, irmãos, tentar fugir de Deus, desobedecer a Deus, traz terríveis consequências. No sermão passado, vimos as duas primeiras terríveis consequências. Tomando o exemplo de Jonas. Jonas se tornou uma maldição. Ao invés de uma bênção, ele se tornou uma maldição. E ele, um profeta, tornou-se uma pessoa espiritualmente insensível.
a tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Nessa noite, com base no texto que nós lemos, quero apresentar mais algumas consequências, mais duas consequências de se desobedecer a Deus. A terceira, na sequência, é que o crente se torna contraditório e um mau testemunho. Quem não faz a vontade de Deus, ele vai claramente apresentar na sua vida uma contradição e vai se tornar um mau testemunho para todos que estão à sua volta. Acompanhe novamente comigo do versículo 7 em diante. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. É impressionante, irmãos, como a palavra de Deus é perfeita e tudo aquilo que ela afirma vai se cumprir. Ela nos diz que um abismo chama o outro. E da mesma maneira, uma atitude deliberada de franca desobediência contra Deus não traz apenas uma consequência, não afeta apenas uma área da vida do cristão. Desobedecer a Deus incorre em sérios problemas e precisamos aprender isso aqui a partir do profeta Jonas. Ele perdeu, irmãos, aquela sensibilidade quanto àquilo que estava ocorrendo ao seu redor. E isso é alarmante. Marinheiros correndo de um lado para outro para salvar o navio e Jonas deitado, dormindo. Jonas, que era um profeta que devia estar clamando a Deus, estava calado, e os pagãos é quem estavam clamando ao Deus falso. Enquanto Jonas deveria estar orientando a todos frente a uma situação de caos, como Paulo fez, lembra do apóstolo Paulo? Que ele passou por uma situação de naufrágio e foi ele que orientou todos os que estavam ali. Em vez de Jonas orientar, foi o capitão do navio que disse a Jonas o que é que devia fazer. Mas isso não acabou, irmãos. Jonas, pelas consequências de desobedecer a Deus, agora vai se tornar contraditório e um mau testemunho. O que isso quer dizer, irmãos? Vai ser denunciada a sua desobediência e a sua atitude vai ser contraditória. Ou seja, ele vai dizer uma coisa, mas as suas ações vão demonstrar outra. E isso é a consequência de desobedecer a Deus. Uma vem atrás da outra, um abismo chama o outro. Jonas agora já estava acordado. Todo mundo percebeu que havia alguma coisa errada, que era algo sobrenatural que estava acontecendo naquela tempestade. Irmãos, ninguém navega naquele mar daquele jeito com pouca experiência, né? Até aquela altura, os estudiosos dizem que aqueles homens ali, eles eram especialistas em navegar naquele mar Mediterrâneo. Naquela época, naquelas condições, por tudo que eles avaliaram, não tinha nenhuma menção de tempestade. E aquela tempestade era uma tempestade estranha. Não era comum. Havia alguma coisa que demonstrava para aqueles marinheiros, para aquela tripulação, que aquilo era algo diferente. Olha só. Aqueles sem a direção nenhuma de Deus, mas pela graça comum de Deus,
eles perceberam isso. E Jonas, nada. Não percebeu nada. Eles perceberam, irmãos, desconfiaram que havia uma questão espiritual envolvida naquilo. Alguém naquele barco era provavelmente o causador daquela situação incomum. E aí o que é que eles fazem? Vamos lançar as sortes que eles não sabiam. Versículo 7, a parte A dizia, versículo 7, a parte A nos diz que eles conversavam entre eles e diziam, vinde e lancemos sortes para que a gente saiba por causa de quem nos sobreveio esse mal. Agora observe uma pessoa contraditória e de mau testemunho. Homens desesperados, apelando para todos os meios que tinham ao seu alcance para tentar escapar da tempestade. Jonas, no meio de todos, já acordado, não estava mais escondido no porão, com a consciência lhe acusando, fica calado. Ainda pensando que pode se esconder de Deus e das consequências. Isso não é uma atitude contraditória de um profeta? De um cristão? Mas a sorte é lançada. A sorte é lançada, irmão, foi ali um cara ou coroa, ou um lançamento de dados. Aqui no Nordeste a gente chama de bozó, né? Lançaram os dados. Alguma coisa desse tipo. Nós não sabemos que instrumento eles usaram. A questão é que Jonas foi sorteado. Por que Jonas foi sorteado? Porque em Provérbios 16, 33 diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão. Então, por meio de um instrumento de sorte, descobriram que o profeta de Deus era o responsável pela tempestade. Olha a contradição. Quem devia ser bênção, trouxe maldição. Então, irmãos, quem anda em desobediência para com Deus não cria problemas só para si mesmo. Vai arrastar outros para situações de dificuldade. Mas a contradição não para por aí, nem o mau testemunho. Veja novamente a pergunta que eles fizeram. Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Irmãos, aqueles marinheiros, eles foram até bondosos com Jonas. Que a mão de Deus estava protegendo e Deus tinha um gracioso propósito para com aquela tripulação. Nós vamos ver no final. Por isso, porque, irmãos, uma pessoa que causa um problema, numa época daquela de impiedade, ele normalmente ia ser executado na hora. Você é o problema. E o que é que iam fazer? No meio do mar, na tempestade, o que é que iam fazer com a pessoa? Iam dar cabo da vida dele. Mas não. Mas não. Né? O que é que eles fizeram? Jonas foi interrogado. E isso é também uma contradição, irmãos. Um crente agora sendo colocado na parede. O que você faz para sobreviver? Qual é o seu povo? Você está vindo de lá, da sua terra? Onde é a sua terra? O que foi que você fez de errado? Você está viajando para Tarsis? Qual é a sua intenção lá? O que é que você quer fazer lá? Talvez você queira fazer alguma coisa de ruim lá e você está sendo impedido pelos deuses de fazer alguma coisa de errado. Todos estavam ali, irmãos, querendo saber qual era a culpa de Jonas. Aí as contradições continuam. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha só. Como é que alguém que teme ao Senhor está fugindo do Senhor? Você teme a Deus? Tema a Deus. E você teme a Deus, e qual é a atitude que você tomou? A de desobediência, de insubmissão. Não de temor a Deus. Veja, sua prática não condiz com sua
fé ou sua profissão de fé. Diz uma coisa e faz outra. Uma atitude contraditória. Disse que teme a Deus, mas desafiou Deus, foi rebelde para com Deus. Não fez a vontade de Deus. Tem uma ótima doutrina, fez uma correta profissão de fé, mas não teve uma atitude correta. Conhece a Deus, a palavra de Deus, mas não tem reflexo disso na sua vida prática. Isso é contradição e isso é mau testemunho. E quantos não estão vivendo nos dias de hoje desse jeito? Tem uma religião, tem uma teologia, tem uma doutrina, mas elas só servem para justificar suas atitudes, para não fazer a vontade de Deus. Dizem que creem, mas não vivem. Dizem que amam a Deus, mas fazem a sua própria vontade. Professam ter Cristo como Senhor das suas vidas, mas não largam o volante do seu destino. Vão para onde acham que é melhor. Dizem uma coisa, fazem outra. Sua teologia não está em sintonia com a sua prática. Crente contraditório e que dá mau testemunho. Mas isso, irmãos, não passa despercebido nas pessoas que estão ao redor. Por isso os marinheiros disseram, versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Por quê? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. É como os homens disseram, por que você agiu desse jeito? Primeiro, você sabia que era culpado o tempo todo, só vem dizer isso agora, né? Quando a gente está nas últimas. Devia ter logo dito. Você disse que é um adorador do Deus verdadeiro, que criou o céu e a terra, mas está fugindo da presença dele. E mesmo, irmãos, depois do culpado ser descoberto, a tempestade não para. E isso nos leva à última e terrível consequência de desobedecer a Deus. Primeiro, é se tornar uma pessoa contraditória e dar mau testemunho. A segunda é pagar o preço pela desobediência. Versículo 11 em diante. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me, lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Jonas responde aos marinheiros, e essa resposta continua nos trazendo muitos ensinos a respeito da desobediência. Nós aprendemos que do versículo 1 ao 3 não há como fugir da presença de Deus. E agora nos versículos de 7 a 16 nós vemos as terríveis consequências de desobedecer a Deus. E essa é a última consequência. O crente vai pagar o preço dessa desobediência, dessa obstinação, e quanto maior a desobediência, maior o preço a ser pago. O que é que nós aprendemos aqui? Não há como escapar. Não há como escapar. Por isso que os marinheiros perguntaram, que te faremos para que o mar se acalme? Que te faremos? Eles ficaram perplexos. Tinha um homem a bordo com o qual Deus estava zangado, irado.
estavam afastados de qualquer lugar onde o pudessem desembarcar. Não tinham o que fazer com aquele homem. E depois que eles ouviram a quem Jonas servia, eles ficaram com medo de fazer algo de errado com o homem de Deus. Eles agora entenderam e creram que foi Deus quem lhes mandou essa tempestade. Então, irmãos, mais uma contradição. Os ímpios, que agora, irmãos, entendemos que Deus já foi alcançando com a sua graça, demonstram mais medo de desagradar a Deus do que Jonas. Olha só. Mas ele vai pagar o preço. Como todos nós, irmãos, vamos pagar o preço da desobediência. Estejam certo disso. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus gracioso. Mas quando nós nos rebelamos contra Ele, nós vamos pagar o preço. Quando nós desobedecemos, pode ter certeza, irmãos, o preço vai ser pago. Porque Ele é gracioso, perdoador, mas é justo. Por isso, Jonas diz aos marinheiros: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Foi muito grave o que Jonas fez e as consequências também são graves. Colocou em risco todos os que estavam naquele navio. Toda a carga foi perdida. A Bíblia, irmão, só relata a dificuldade nesse navio, mas poderia ter outros, né? Outros poderiam ter sido atingidos também por essa tempestade, mas não sabemos. Então, irmãos, o preço foi alto. Jonas trouxe prejuízo a essas pessoas. E Jonas teve a consciência disso. Teve a consciência disso. Aí teve que pagar o preço. E o preço foi tão alto que agora, para aquelas pessoas já tocadas por Deus, eles tiveram receio de fazer o que Jonas disse que era o resultado. Veja, olha o versículo 13. Olha, atente bem. Eles identificaram quem era o culpado, identificaram o problema e Jonas deu a solução, mas eles não queriam usar essa solução. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Não quero fazer isso. O homem é um profeta de Deus. Olha o temor, irmãos, que agora sobreveio àqueles homens. Parece que eles tinham escutado aquele versículo que o pessoal usa muito, né? Ninguém pode tocar no ungido do Senhor, né? Parecia que eles tinham ouvido isso. Então eles se esforçaram e não sei o que passaram na cabeça deles, disseram: não, meu Deus, né? Vamos se esforçar já. O problema foi identificado, a gente bota ele, deixa ele lá na terra e Deus vai fazer o que ele quiser. Mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Eles não queriam fazer isso com Jonas, mas não tinha jeito, porque o preço tinha que ser pago. E é interessante, né, irmãos? Aqueles homens agora queriam salvar Jonas, o responsável por todo aquele problema, aquele prejuízo. Mas era inútil. Era inútil. Nós não podemos fugir do preço a ser pago. Nenhum desobediente vai passar impune diante da justiça de Deus. Deus está ali cobrando o preço. E não há quem possa se esconder do Deus soberano. E o que Deus fez ali foi anular todas as possibilidades daqueles homens não jogarem Jonas no mar. Deus fecha todas as saídas de escape. Certo dia, irmãos, na porta de casa,
eu recebi um senhor que estava vendendo uns adesivos para ajudar uma casa de caridade. E num desses adesivos estava escrito: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aí eu imediatamente disse àquele homem: a porta que Deus fecha, ninguém abre. E ele me disse: Deus não fecha porta nenhuma. E eu perguntei a ele: você está lembrado da arca? Foi Deus que fechou a porta da arca para Noé não abrir. E toda a humanidade, com exceção de Noé, sua família e os animais que estavam na arca, pereceram. Deus fechou e ninguém pôde abrir. Da mesma forma foi com aqueles marinheiros. Eles procuraram uma saída, mas Deus fechou as portas. Tiveram que jogar Jonas no mar. Mas o interessante é que antes de cumprir a orientação de Jonas, os marinheiros oraram a Deus. Ali, irmãos, nós cremos que houve uma conversão, porque os pagãos ouviram de Jonas sobre Deus. Ali eles experimentaram e viram os atributos de Deus, a manifestação da grandeza de Deus. E olha que eles não intercedem mais aos seus deuses. Olha o versículo 14 em diante. Então clamaram ao Senhor. Aí na sua Bíblia está Senhor, de letra maiúscula. E disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ó, irmãos, quando Deus dá clareza, a soberania dele fica clara na vida da pessoa. Aqueles homens disseram que tudo aquilo que estava acontecendo era da vontade de Deus. Fantástico, né? Eles creram naquilo que Jonas disse. Eles não olharam para a desobediência de Jonas, mas viram a soberania de Deus e rogaram que Deus fosse misericordioso com eles, porque eles entenderam claramente que a vontade de Deus no fim vai ser cumprida. E o preço tinha que ser pago. E não havendo outra saída, jogaram Jonas no mar. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. O mar precisava receber Jonas. E quando ele recebeu Jonas, ele se acalmou. Tudo fruto da soberana vontade de Deus. Os marinheiros agora crentes. Eles dizem que tudo isso foi obra de Deus. Deus inquieta e Deus aquieta o mar segundo a sua vontade. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Salmo 24, 1 e 2. Diante de tal manifestação de poder, eles glorificaram a Deus. Olha o versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Esse temer aqui a Deus não é medo mais do castigo que eles estavam tendo antes. Não era o medo da tempestade, mas era um temor reverente, um temor piedoso. Eles puderam contemplar o poder de Deus em levantar a tempestade e acalmar a tempestade. Mas também eles contemplaram a bondade de Deus em salvá-los.
em usar aquela situação e usar um profeta rebelde para lhes trazer a palavra naquele momento. Jonas não viu nada disso. Não viu nada disso. Quem sabe até como castigo, né, pela sua rebeldia. Eis aí, meus irmãos, a soberania de Deus na salvação. Jonas não quis ir pregar aos gentios, mas Deus usou a sua desobediência para salvar esses pagãos. Esse é o Deus, irmãos, da Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus soberano. É o Deus que faz aquilo que lhe apraz, que levanta a tempestade, que acalma a tempestade, para cumprir com a sua vontade o seu decreto. Vai ser cumprido. Aquilo que Deus determinou vai ser cumprido. Ele havia determinado salvar Nínive. E ele vai fazer, ele vai realizar. Paulo nos diz em Romanos 3, versículo 5, que Deus utiliza a nossa injustiça para trazer à luz a sua justiça. Eis um exemplo claro com Jonas. Na desobediência de Jonas, por causa do pecado de Jonas, Deus salvou aqueles homens. E aí, como Paulo diz, e o homem pode reclamar disso, ele diz: Senhor, no meu pecado, na minha desobediência, tu salvaste aquelas pessoas, sou eu responsável pelo meu pecado? Sim. Eu vou pagar o preço pelo meu pecado? Sim, você vai. Agora eu vou ser glorificado. Como é isso, irmãos? É Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Agora imagine esses marinheiros chegando em Tarsis e contando tudo isso. Foram missionários para Tarsis, não foram? Foram. Quem poderia ficar calado, irmãos, diante da manifestação dessa? Concluindo. Irmãos, a desobediência a Deus sempre traz consequências. E terríveis. Nós não devemos esquecer disso. Você, querendo ou não, vai fazer a vontade de Deus. Deus fez todas as coisas para os seus determinados fins. Você vai fazer. Você pensa que pode se recusar ou pode resistir? Você não pode. Porque no final Deus vai cumprir com a sua vontade, com o seu decreto. Ele vai conduzir a história da redenção do seu povo. Jonas foi desobediente, mas mesmo assim fez a vontade de Deus. Não tem como resistir. É por isso que a gente também prega, irmãos, que a graça é irresistível. Quem pode resistir à graça de Deus? Quem pode resistir ao poder de Deus? Quem pode resistir à vontade de Deus? Loucos são os que pensam, ainda hoje, que pode fazer o que quer, que pode decidir a sua vida, que pode escolher, que pode fazer isso ou aquilo, que está na sua possibilidade, na sua capacidade. Deus queria salvar aqueles marinheiros. E fez como? Vou usar a desobediência de Jonas. Pronto. O preço foi alto? Foi. Mas, irmãos, mais uma coisa, né? São muitas. Marinheiros, quando chegaram lá em Tarsis, irmão, estavam lá preocupados com a carga. Eles ganharam a salvação. Eles não só foram livres da morte física, eles foram livres da morte eterna. Estavam preocupados? Não. E aqui Deus é glorificado e Jonas é responsabilizado. Eis a verdade.
Mas, irmãos, a mensagem aqui é que nós não devemos desejar experimentar as consequências de desobedecer a Deus. Deixa eu lembrar de novo aos irmãos. Queira ser uma bênção e não uma maldição. Todos quantos dão vazão à sua vontade se tornam maldição, tanto para si, para com os que estão ao seu lado. Foi isso que aconteceu com Jonas. Em segundo lugar, queira ser um crente espiritualmente vivo e sensível, e não um crente espiritualmente insensível. Vejam que os incrédulos agiram de forma mais sensata do que Jonas. Em terceiro lugar, não queira ser um mau testemunho. Jonas foi contraditório e incoerente. Ele não agiu como um cristão, como um temente a Deus, porque sua palavra era uma e sua atitude era outra. Por fim, não queira pagar o preço da desobediência. Vai ser alto. E Deus vai cobrar até o último centavo. Isso é triste. Essa parte é triste. Mas Jonas, irmãos, também nos faz lembrar de Cristo. Jonas foi desobediente, mas Cristo foi obediente e fez a vontade do Pai para que os seus fossem salvos, para que a salvação fosse outorgada a todos quantos o Pai escolheu, para que muitos de todas as nações, não apenas de Israel, fossem alcançados. E por isso que o nome de Cristo foi exaltado acima de todo nome. Vamos seguir o exemplo de Cristo. Vamos ser uma bênção, para que a gente também possa levar esse nome glorioso até os confins da terra. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bondoso, nos ajuda, Senhor, a pagarmos o preço da obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos o exemplo de Cristo Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabemos do nosso coração, meu Deus, e nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão, Senhor, pelas nossas rebeldias e o quanto, ó Deus, já afrontamos, Senhor, a Tua santidade. Afrontamos, ó Deus, o Teu nome. Quebramos, ó Deus, os Teus mandamentos. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, pelo exemplo de Jonas que nos faz lembrar do nosso coração e de que somos feitos, ó Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a crescer, Senhor, em santidade, em piedade, em obediência, na medida da estatura de Cristo Jesus. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém.